Yeah, Negola Gonçalves. O meu amor só teu é, meu amor, só teu é, meu amor, só teu é, meu amor, só teu é. O meu amor só teu é, meu amor, só teu é, meu amor, só teu amor, meu amor, só teu é. Eu só nasci pra ti. Todos os dias, minha dama, vou pra rua cedo e só volto às madrugadas. Mas o que tu procuras tão cedo fora de casa? Senta e me responde, mas por que tu não mudas? Queres que eu finja diante dessa situação? São que não vejo em nada e não mudas a situação. Sais com tantas damas nem casa tu paras não. Tuas filhas te precisam sempre que não estás em casa. Eu já não reclamo não, faltei dessa situação. Hoje arrumo as minhas malas e parto pra outra relação. Hoje arrumo as minhas malas e parto pra outra relação. Hoje arrumo as minhas malas e parto pra outra relação. Oh meu amor, só teu é, meu amor, só teu é, meu amor, só teu amor, meu amor, só teu é. Eu só nasci pra ti, só de mais ninguém, pra ti, só de mais ninguém, pra ti, só de mais ninguém, pra ti, só. Eu só nasci pra ti, só de mais ninguém, pra ti, só de mais ninguém, pra ti, só. Essas minhas falhas que não têm explicação, dama, fica calma, já resolvo essa situação. Não sei onde vai a cabeça, nem que um gajo pensa. Talvez seja uma doença que rola na minha cabeça. És a deusa, a rainha, a dama desse pateta. Ela que sempre completa, que o meu ninho esquenta. A dama que sempre repleta, cada vez que a vejo caio, sempre tenho quedas. Nem sou do sambizanga, mas já apareço na grelha. Não te vais, amor, eu prometo mudar pra nós. E diante desse todo mundo vou griteis o meu amor, vou griteis o meu amor. Oh meu amor, só teu é, meu amor, só teu é, meu amor, só teu amor, meu amor, só teu é. Eu só nasci pra ti, só pra ti, só pra ti, só ninguém pra ti, só. Eu só nasci pra ti, só pra ti, só ninguém pra ti, só ninguém pra ti, só. Na na na. Como é que é, família boa? Daqui é o vosso boi Negola Gonçalves, vocês sabem. E sejam bem-vindos porque vocês estão na Negola TV. Hoje, como sempre, trouxemos mais um tema muito importante cá no nosso município, que talvez tenha sido ignorado. E, como nunca falei sozinho, tenho aqui, ou seja, convidei dois manos que têm um pouco de noção sobre situações do gênero e vamos ouvir. Você que está nos assistindo aí, não saia do vídeo, continua, porque é do teu interesse também a situação que hoje vamos conversar aqui. O tema de hoje, então, é o abandono de imóveis
no município de Negagem, visto que nós estamos em Negagem. Então, mas sem mais delongas, vamos dar a oportunidade para que, então, os meus convidados se apresentem. Muito bom dia, meus caros convidados, e façam o favor de se apresentar aqui o município e o país específico, ou o mundo também precisa vos conhecer. Pronto, quem aqui vos fala é o Bernardino Monteiro Lopes. Quem aqui vos fala é o Bernardino Monteiro Lopes. Fui convidado a este tema e desde já saudar a equipe, né, que escolheu o tema para a nossa abordagem e também cumprimentar a todos os internautas que a estas horas nos acompanham e vamos assim, de certa forma, fazer acontecer e quiçá mesmo abordarmos aquilo que é o tema que fomos chamados a intervir e dar o nosso parecer relativamente às perguntas que nos forem colocadas. Ok, obrigado, meus irmãos. Um agradecimento ao Negola, o dono da Negola TV, pelo convite. E deixa só dizer que já é tarde, então vou responder como boa tarde. E um abraço também aqui ao meu colega do painel, meu colega Belarmino. Quem vos fala aqui é o Manuel Nepos. E o tema de hoje é bastante pertinente, é de extrema importância para todos nós como habitantes do município de Negagem. E pronto, e por aí vai. Por enquanto, fico por aqui. Está feita a minha introdução. Bem, então essas foram as introduções dos meus caros convidados. Bem, temos constatado cá no nosso município de Negagem o abandono de vários móveis ou imóveis, tanto nas áreas mais recônditas, tanto nos bairros aproximados daqui do nosso município, como também dentro da cidade. E nós queremos aqui saber o que está na causa, qual é a base, o porquê. Então, vamos ouvir a ideia ou o parecer dos nossos convidados. Então, manos, o que está na base para o abandono desses bens? Como é que começar? Eu posso começar, né? Ok. Muito obrigado, Negola Gonçalves, pela questão, que é bem pertinente mesmo, o que está na base do abandono desses imóveis. Mas antes gostaria de começar a desmistificar mais ou menos o que nós podemos entender por imóveis. Que estamos a falar imóveis, alguém se calhar está aí em casa não está nos entender. De forma simples, imóveis são bens que pode ser pertencente a uma pessoa, não é bem físico, que não pode ser transportado de um local para outro sem que haja destruição da sua base. No caso, quando estamos a falar de abandono de imóveis, podemos falar de abandono de uma casa, de um terreno, de um prédio. Diversos fatores podem estar na base desse problema. Digo problema porque é uma situação que todos nós vivenciamos no dia a dia e tem se recorrido muito cá no nosso município de Negagem, tamanho acontecimento. Bom, o que está na base, diversos são os fatores, como pode ser do ponto de vista econômico, como pode ser do ponto de vista populacional ou do ponto de vista legal em termos de leis. Do ponto de vista econômico, podemos falar, por exemplo, de uma crise financeira ou econômica que uma pessoa esteja a passar, uma empresa, ou pode ser o Estado. Então, isso origina muitas das vezes abandono de um certo imóvel. Quando falamos do ponto de vista populacional, estamos a falar, por exemplo, as migrações, que geralmente as pessoas tendem a se deslocar em outros locais, ou seja, saem do seu local normal, por exemplo, saem de Negagem, vão em Luanda, hoje, entre outros lugares, a busca de muitas das vezes de melhores condições de vida. E o outro fator também, como eu disse, do ponto de vista legal. Digo legal porque quando um certo terreno, uma residência está em litígio entre dois supostos proprietários, não chega a um determinado consenso, muitas das vezes pode originar um abandono parcial desse mesmo imóvel. Por enquanto, são esses três fatores que eu consigo aqui dizer que estão na base desse abandono, pelo menos no município de Negagem. Pronto, quanto à questão que nos foi feita, ao nosso caso, reporte,
tenho a dizer relativamente a bens imóveis, primeiro, do ponto de vista de conceito, para situar os nossos internautas, entende-se por bens imóveis tudo aquilo que está permanentemente ligado ao solo. E quando se fala de bens ligados ao solo, não está a se falar unicamente de casas. Está-se a falar também de muros, por exemplo, de vedação de terrenos, de edifícios. Então, todos esses elementos, ou todas essas coisas, nós entendemos como sendo bens imóveis. E esses mesmos bens imóveis é onde, do ponto de vista de direito, recaem alguns os direitos de propriedade sobre os mesmos. Porque, primeiro, deve existir uma coisa que nós entendemos como um bem e sobre esta coisa recai um direito. Agora, quanto àquilo que é o nosso tema em abordagem hoje, que é o abandono dos bens imóveis no nosso município, concretamente na nossa URSS, tenho a dizer de que é um problema que muitos têm verificado e que, de certa forma, chama-nos aqui, né, a essa apreciação e que também, não só para além daquilo que é o aspecto social, a má imagem que esses imóveis têm entrado naquilo que é a imagem do próprio município, enquanto estiverem abandonados. Então, o abandono também dos próprios proprietários quanto aos imóveis a que eles têm direito. Portanto, quanto a essa questão, penso eu que grande parte daquilo que era a minha introdução já que foi dita e que ao longo da nossa abordagem vamos assim interagir a outros pontos que são candentes. Muito obrigado. Bem, se mostrou aqui tantos pontos que fazem com que as pessoas vão abandonando os seus imóveis. Mas o Estado também intervém. O Estado também intervém a esses problemas. Sobretudo na cidade, porque talvez nos outros bairros do Estado, como faz talvez pouca vistoria, ele não consegue notar mais na cidade. E na vossa visão, o que é que o Estado tem feito para mitigar ou eliminar o abandono desses bens? Porque, sinceramente, mesmo falando, dá uma outra imagem que não é nada boa ao município, a um determinado bairro. Tanto que encontramos casas ou quintais abandonados com tantos capins. Obviamente também capins traz doença em função dos insetos que vão albergando. E o que na vossa visão, o que o Estado tem feito para, pelo menos, ou ocupar, ou para minimizar essa situação? Ok. Uma pergunta muito pertinente. O que o Estado, não é, como principal agente, né, da administração local, tem feito para que situações dos gêneros, né, possam ser mitigadas? Ou seja, o que o Estado faz para reduzir ou eliminar o abandono desses imóveis? A princípio, eu vou dizer assim: até o próprio Estado, muitas das vezes, contribui mesmo para o abandono desses imóveis. É só olharmos em alguns casos. Há escolas, muitas das vezes, que o Estado começa por construir e que depois de um período nem termina até a construção. Então, quer dizer, o Estado também, em alguns casos aqui, contribui para isso. Agora, no caso de particulares, o que o Estado pode fazer aqui? O Estado, por exemplo, poderia não, aí estaríamos a falar do que eu, se calhar, posso sugerir. O que o Estado tem feito até o momento? Penso que não muita coisa no município, digo isso, porque é só olharmos na nossa cidade, são muitos imóveis, principalmente casas, que têm estado em mau estado de degradação, que traz muitas consequências. Eu depois vou elencar aqui algumas consequências, mas me focando na questão, vejo que o Estado aqui no município de Negais não tem feito muita coisa. Pelo menos se for em alguns bairros periféricos, se calhar
Pode ser que as comissões de moradores tenham feito qualquer coisa, os SOBAS, por exemplo, intervêm pedindo que os moradores vão limpando, ou seja, vão livrando os seus terrenos prontos, né, de capins. Assim como o meu caro Negola perguntou, que se tem tido várias consequências esses capins, por exemplo. Portanto, no município de Negais não vejo muita intervenção. Se há, se calhar meu colega aqui pode citar algum ponto, né? Mas até o momento não vejo muita coisa. Sim. Agradeceria se pegasse. Do ponto de vista da questão que me foi colocada, das intervenções da própria administração local naquilo que são os imóveis abandonados no nosso município, é de salientar que nada temos visto a ser feito relativamente a isto, porque, de certa forma, eu não chamo só aqui a responsabilidade do Estado, até posso chamar o Estado aqui na responsabilidade em última ratio, né? Mas, de princípio, temos é que chamar responsabilidade aos proprietários desses imóveis, porque até o Estado, de certa forma, pode querer dar a utilidade a estes imóveis, mas não tem direito sobre estes imóveis. E se nós analisarmos, todos esses imóveis têm os seus proprietários, têm proprietários que respondem pelos mesmos. Portanto, são estes que devem ser chamados aqui à responsabilidade. No caso em concreto, quando eu disse da questão do Estado, em princípio devemos dizer que o Estado não tem feito quase nada a respeito, porque é o Estado, enquanto um ente público que vela por esses imóveis abandonados, alguns imóveis que estiverem abandonados, porque há alguns imóveis que estão aqui abandonados que estão sob domínio público e há uns que estão sob domínio privado. Então, estes que estão sob domínio público, o Estado, de certa forma, deve fazer sentir, né? Deve ser chamado também aqui aquilo que são as suas responsabilidades do ponto de vista social e do ponto de vista também a dar uma utilidade a estes mesmos imóveis. Agora, do ponto de vista particular, o Estado pode sim chamar a responsabilidade dos proprietários desses imóveis por meio das notificações, né? Temos as comissões de moradores, que pode muito bem notificar os donos ou os proprietários desses imóveis a fim de pelo menos fazerem a limpeza desses espaços e darem mesmo a utilidade a esses imóveis que estão aí abandonados. Agora, no que tange ao próprio Estado, eu penso que o Estado, do ponto de vista principalmente da nossa administração local, tem de fazer ainda muito quanto aos imóveis que estão aqui no município em estado de abandono. Bom, concordo muito bem com o meu colega de painel. Realmente pouco se tem feito. E que a razão aqui não deve ser só chamada ao Estado, porque esses são bens não só de domínio público, mas também privado, ou seja, tem proprietário desses mesmos imóveis. Quando eu disse, ou frisei sobre aspectos aqui econômicos, por exemplo, podemos olhar para uma família que não tem condições financeiras, até a reabilitação do próprio imóvel, quando já está em mau estado de conservação, podemos falar que também já está no estado de abandono. Então, essas pessoas, esses moradores, também devem ser tidos e achados cá nessa conversa. Porque não vamos esperar sempre o Estado é que vem limpar o nosso terreno, é que tem que te chamar a razão que você tem que limpar o teu terreno. Não vamos chamar o Estado para vir te dar um balde de tinta para você pintar a tua casa. Então, o Estado aqui, como uma pessoa de bem, pode muito bem criar um plano de urbanização, não é? Com vista a chamar sim a razão também desses mesmos proprietários, porque muitos deles já não moram nesse município. Mas sempre, alguns pelo menos estão vistos aqui no município. Muitas pessoas que vêm para cá desejam, demonstram necessidade e boa vontade de querer adquirir esses imóveis para a sua reparação. Mas o que se tem constatado é que há uma extrema resistência.
não querem vender, não querem reabilitar, não querem fazer absolutamente nada. Em alguns casos, ainda do ponto de vista econômico, falo também algumas empresas. As empresas, quando já falem, abandonam os seus imóveis e vão-se embora. Quer dizer, não são chamados aqui a ter responsabilidade, segundo eles, mas têm responsabilidade. Portanto, o Estado é chamado a intervir, mas os privados também são chamados a intervir para o melhoramento da imagem do município de Negais, porque é só andarmos pelas nossas ruas daqui, vamos constatar um ambiente, digo, feio mesmo. Boa parte das casas aqui não pintam, não pintam. Então vamos fazer uma coisa bonita no nosso município de Negais. Essa é uma chamada de atenção aos proprietários desses imóveis, principalmente que estão em mau estado de conservação. Bom, normalmente, quando se há abandono de imóveis, o Estado, depois de um tempo, toma para si. Ou chama-se a atenção, ou procura-se os proprietários dos mesmos e entram a um determinado acordo. E a imagem do município em si, ou de um determinado local, chama, obviamente, a atenção. E quando chama a atenção, atrai mais turistas. Quando atrai turistas, é sinônimo, é um ganho para o município e, sobretudo, ao Estado. Bem, vamos chamar razão, né? Ou temos que chamar razão aos donos, principalmente de algumas casas fora daquilo que é a cidade. Mas eu ainda assim acredito que a cidade em si chega a ser uma responsabilidade do Estado, apesar que tem imóveis particulares, mas ainda assim o Estado é chamado a intervir a situações do gênero. Temos como exemplo na rua da nossa administração, pois a administração, quem vem para a curva, ou seja, perto do prédio que nós chamamos prédio sujo, denominado assim, né? Aquele também é um dos problemas, apesar que aparentemente aparece bonito, mas dentro ainda há um determinado problema. Mais um pouco acima tem um imóvel aí que já está mesmo todo praticamente fora. E tempos atrás ainda estava em um estado que dava a se Para recuperar. ser Então, reaproveitado. não acham que também seria um ganho ao Estado, já que, independentemente de ter um dono que seja particular, era necessário que resgatasse esses imóveis e reabilitassem ou tivessem uma conversa, entrassem em conversação com os donos, de modo a reabilitarem e assim darem espaço a quem tem, porque no que toca às casas, há casas aqui que estão mesmo em mau estado. Não seria talvez o Estado a chamar o dono desse mesmo imóvel, ter uma conversa, se assim negociassem e reabilitassem? Tem muita gente nos nossos bairros periféricos. periféricos que tem tendências de vir para cá, pelo menos 2.000 kwanzas por mês. Acredito que ainda assim a conta do Estado poderia ter fundos para atender outras situações. Não acham que também é uma Pronto, né? pouca No geral, vontade do Estado no que queremos toca chamar nesse aqui, assunto? Porque na nós verdade, queremos, obviamente, chamar atenção para atrair até investidores, porque o nosso município é um município também que, se haver muitos investidores, a gente ganha. Mas vamos falando, né? Vamos pronto, falando. Tem mais alguns de aspectos uma aí forma que breve. precisamos mostrar. Estamos aqui sempre a chamar razão no Estado, Estado, Estado. Sim, é um papel fundamental do Estado. Mas antes de qualquer coisa, vamos aqui entender o Estado numa dimensão mais extrema, mais elevada. Nós, povos, também fazemos parte do Estado. Somos, por mais que há uma administração local aqui, pronto, né? Que representa o governo, Sim. mas também nós próprios somos Estado. No entanto, é sim responsabilidade do governo fazer qualquer coisa. No caso,
de criar um plano, Sim. não é isso? De recuperação desses imóveis. É sim responsabilidade do governo, dar a iniciativa. Mas não vamos tirar responsabilidade nos outros elementos. Porque eu ainda disse, volto a repetir, apareceram em Negás pessoas que demonstraram boa vontade de querer comprar esses imóveis. Apareceram pessoas com essa boa vontade. Mas os proprietários, os particulares, recusam-se em vender, tampouco reabilitar. Então, esses também são chamados aqui à responsabilidade. Em primeiro, tomar a iniciativa. Agora, como é que o governo vem? O governo pode criar, conforme eu disse há pouco, criar um plano de recuperação desses imóveis, no sentido de que notificar os mesmos proprietários, dar-lhes um determinado prazo para a reabilitação ou a venda desses imóveis. Quando isso não acontecer no prazo legal dado pelo governo local, ou seja, pela administração local, o Estado pode, eu não sei muito bem qual é o termo jurídico, meu colega aqui depois vai falar, mas pronto, acho que o Estado, creio eu, que vai penhorar esses mesmos bens a favor do Estado. Com certeza. Para o Estado reabilitar esses bens e pôr à disposição do povo. Ou para empresários ou para outros privados que mostrarem interesse na aquisição desses mesmos bens. Há fazendas, por exemplo, que estão aí, os donos já morreram há muito tempo, estão lá, ninguém pode tocar. Mas aquilo aí tem outras consequências. Aqui, muitos quintais, onde só são lavras de couve, aqui dentro mesmo da pequena vila. Com certeza. Será que é que eu repito? Será que o Estado é que tem que vir te obrigar a tirar aquelas couves? Não. Mas então, nos apegando nisso, não acham que a imagem, sobretudo da cidade em si, porque nós sabemos muito bem, até podemos tentar esconder, mas sabemos muito bem que os integrantes do Estado, sobretudo, ou a sua maioria, está dentro da cidade. Então, será que não é obrigação deles velar pela imagem? Porque, tudo bem, tem pessoas particulares, mas pelo menos a cidade, porque normalmente quando está a vir alguém de grande porte, não vai nas áreas urbanas, digamos assim, suburbanas. Eles vêm para a cidade, porque é na cidade onde está praticamente tudo. Então, não poderia ser, ou seja, mesmo até os turistas, eles primeiro, mesmo se quiserem conhecer o município completo, mas eles chegam na cidade. Então, não seria não é também responsabilidade direta do Estado velar pela imagem da cidade? Pronto, tal como eu já referi aqui, quanto à questão da responsabilidade Do Estado. do abandono de imóveis, não é? Por particulares ou mesmo por parte do Estado, eu digo que a responsabilidade é aqui partilhada. Não podemos simplesmente falar do Estado, quando na verdade os imóveis têm proprietários, têm donos que possuem direitos sobre esses mesmos imóveis. Prontos, né? Naquilo que é a abordagem que o meu colega antecedeu quanto à questão da utilidade que se deve dar aos imóveis que estão em estado de abandono e o porquê, qual é que é o mecanismo que o Estado tem de acionar para reaver ou retirar, né, do mesmo imóvel que está sob o estado de abandono para a esfera jurídica do Estado, faz-se por meio, o Estado tem um instituto próprio para recuperar esses imóveis a seu favor e posteriormente colocar à disposição do interesse da coletividade, que é a chamada expropriação por utilidade pública. Por meio dessa expropriação por utilidade pública, o Estado pode, de certa forma, retirar bens que estão sob domínio privado para passarem para o domínio público, certo? Por exemplo, quando há um interesse sobre aquele espaço do Estado, né? E neste interesse, por exemplo, pode existir, por exemplo,
um serviço, pode-se criar, por exemplo, um serviço social, por exemplo, a construção de uma escola, né? Há aqui casas que estão abandonadas, ou há imóveis que estão abandonados, que se fossem expropriados e o Estado reaproveitar, por exemplo, para a construção de uma escola, claramente que muitos seriam os beneficiados. Estás a ver? Então, é nesta particularidade ou nesta vertente em que o Estado pode, de certa forma, reaver aqueles bens ou expropriar aqueles bens que estão sob domínio público, que não se tem estado a dar o valor útil e efetivo do bem, para colocar à disposição da coletividade. Agora, outro aspecto que eu gostaria também aqui fazer referência: o Estado não pode ser visto sempre como o fazedor de tudo. Tem situações que nós, enquanto particulares, que temos direitos sobre as nossas propriedades, temos que nós mesmos estar a fazer e não depender do Estado, porque senão vamos estar sempre a ser levados às costas. Por exemplo, para pintar uma casa não precisa o Estado necessariamente vir te trazer um balde de tinta. E mais, há aquelas situações que, por exemplo, há pessoas que constroem sem necessariamente saber o que é que ele vai colocar lá. Temos que saber, temos que fazer, erguer estruturas com um certo interesse na mesma. Porque, de certa forma, se nós darmos utilidade nessa estrutura ou nesse bem, nós mesmos é quem saímos a ganhar. Só para terem uma noção, o Estado valorizou certos imóveis com a reabilitação de algumas ruas da nossa urbe. Né? Dali é que eu sempre tenho dito, não vamos só falar mal do Estado, ou a administração local não está a trabalhar nesse ou naquele aspecto. Tem situações que a administração local tem as suas limitações para intervir. Estás a ver? Aqueles bens que são sob domínio público, que na verdade estes têm que ser chamados à responsabilidade, mas há aqueles bens também que estão sob domínio privado, em que quem deve ser chamado à responsabilidade são mesmo os particulares que detêm os direitos sobre esses imóveis, porque imagina uma casa, por exemplo, abandonada, de certa forma é um local propício do ponto de vista social, é um local propício para a prática de atos criminosos. Pessoas ou jovens depois de beber podem esconder-se aí, drogar-se ali, né? Usar substâncias não abonatórias à saúde pública, e que de certa forma você, ao passar lá no cair da noite, pode sofrer um assalto naquele espaço, porque são espaços primeiro abandonados e depois escuros também, sem iluminação. Então, de certa forma, o que se deve chamar aqui é a responsabilidade. E também bons espaços para abandono de crianças. Pois, e tocando ou pegando a deixa que o meu colega de painel, não é, estava aqui a frisar, já estamos a entrar naquilo que são as consequências, não é, do abandono desses imóveis. De forma principal, o abandono desses imóveis propicia duas consequências principais. A primeira é o péssimo visual do município. Casas degradadas, sem pinturas. Prontos, um abandono total causa uma depreciação da imagem do município de Negás. A outra consequência é nessa deixa que eu vou pegar agora, o aumento da criminalidade. Vai servir como espaço para o esconderijo de miliantes, propicia o sequestro. Muitas das vezes vocês no bairro não entendem de onde vêm os criminosos, quando na verdade são criminosos do mesmo bairro que se escondem nessas mesmas casas ou lojas abandonadas. É só para entendermos o nível de maldade que isso pode criar para a sociedade. Tem um valor, valor não, tem uma consequência social muito pesada. É só para entendermos que não é bom quando exista isso. Devemos valorizar, sim, os nossos bens.
quando não temos condições de cuidar dos nossos bens, especificamente imóveis que estamos aqui a tratar, vamos pôr à disposição do outro. De que adianta eu guardar um bem quando não consigo cuidar? É como o nosso próprio corpo. Quando não soubermos cuidar do nosso corpo, sabemos que vai propiciar outras situações. Podemos ficar doentes e levar à morte. Por isso que eu disse, há pouco tempo, que abandonar não é só você deixar de viver naquela casa. Até os maus cuidados, não restaurar, propicia-se naquilo que nós podemos falar, abandono do mesmo bem. Então, essas são as principais consequências do abandono dos imóveis. Por isso que eu aqui volto a chamar a atenção. Cidadãos, vocês que são proprietários desses imóveis, ou vendem, ou arrendam, ou reabilitem. Bem, às vezes é necessário chamar por nome porque o município vai nos ver e outros vão dizer, mas estão a falar de qual? De qual? Então eu vou dar algumas indicações de lugares que têm imóveis, porque o município vai nos ver não só pessoas comuns, mas também pessoas ligadas a essas situações ou que podem intervir. Temos, por exemplo, ao lado da polícia, tem alguns imóveis que até parecem ser lojas, ou já foram lojas, e estão abandonadas, até estão a crescer capim. Exatamente. Na rua dessa de quem sai para, pelo menos para a administração, até a entrada do mercado, da nossa via direita, também tem imóveis nesse estado. Até o próprio Tumbuaza anda em abandono parcial. Com certeza, com certeza. Quem vai ao hospital municipal, há lá um edifício da Polícia de Guarda Fronteira, acredito que seja isso, que lá anda aquilo é mata. Com certeza. E com certeza, aí também. E numa fase que queremos captar investimento para o município de Negás, principalmente na área do ambiente, que imagem nós queremos passar para as pessoas que vêm de fora para cá? E olha que frente ao hospital, aquele edifício, acho que também tem uma parte subterrânea. Tem uma cave, sim. Eu já estudei lá. Exatamente. Acho que a escola primária aproveitava lá um tempo, por falta, acredito, de salas e a demanda de alunos que estavam fora do ensino, então utilizaram. Falando do próprio mercado, e o próprio mercado, tipo, os mercados normalmente é uma fonte de renda, especialmente para o governo. Para muitas famílias. E para muitas famílias. E olha que lá, depois do depô de peixe, atrás do depô de peixe, tem aí algumas residências, ou se assim podemos dizer, que o Estado poderia até muito bem aproveitar como depô. Também entraria alguma coisa no Estado. E se formos a ver, naquele mesmo arredor, tem por trás do depô de peixe, onde vende-se peixe, e que também já está degradado, também já não está mais em condições, num estado normal, poderia ser reabilitado, porque é um mercado que dá muito dinheiro também no estado, mas por trás tem uma lixeira enorme e eu acredito que seja de domínio público, porque nós aqui falamos sobre alguns imóveis particulares e esses que são de domínio público, o Estado, e mesmo assim não se faz, porque a gente sabe que o Estado não vai fazer tudo, mas também sabemos que se tem uma cota para cada município de modo para resolverem os problemas do município. E cá no nosso município, sinceramente falando, são duas mudanças bem visíveis que se viu. É a reabilitação da estrada e a iluminação pública, sobretudo nas estradas, porque quando estamos a falar de pública, poderíamos falar
Então são essas duas mudanças, mas ainda temos lugares que dá para se mexer. Falando até da estrada, já que toquei nesse assunto, tem uma estrada que foi ignorada. A estrada que sai do centro para o aeroporto foi ignorada, mas temos todos os meses recebemos um dinheiro para dar um Bem, jeito. Se me permite, posso? Bom, Então, como temos que encarar isso, o nosso caro Negola Gonçalves falou sobre o mercado municipal. com certeza. Sobre o mercado municipal, até onde sabemos como munícipes, aquilo é uma propriedade privada, aquele recinto. Ok? É propriedade privada, ou seja, tem um dono. Até, Desculpa, só para lhe cortar um pouco, mas não perca o fio lógico, por favor. É propriedade privada, mas os bilhetes ou a taxa que se cobra não vai, acredito que não vai para o privado, vai para o público. existe, ainda bem que falaste de privado, existe um imposto Sim. que se cobra para a tua própria casa, Ok. o imposto predial urbano. Ok. Você está na tua casa, construíste com fundos próprios, mas vais pagar imposto ao Estado. Ok. Vais pagar imposto ao Estado. Então, não... Será que isso podemos aplicar ao nosso mercado pelo que a Bem, gente vê? eles na verdade cobram alguma comissão, no caso da administração municipal, pelo facto de exercerem atividade econômica ou comercial. Ok. O outro ponto é a estrada que vai até ao nosso aeroporto. Ok. Até onde sei também como munícipe, como angolano, aquela estrada é sob domínio, está sob domínio da Força Aérea Nacional. Ok. Portanto, isso é por isso que quando se reabilitou as principais vias do nosso município, aquela via mesmo foi ignorada. Sim, Pronto, acho que o meu colega quanto vai a reforçar. Quanto a isto, eu poderia dizer que, primeiro, naquilo que é o nosso mercado municipal, né, tem se dito, e também pelo que os relatos que nós ouvimos, aquilo está sob domínio privado, mas que de certa forma carece de uma organização. Não obstante estar sob domínio privado, carece de uma organização e que de certa forma a administração local conhece quem é o proprietário daquele espaço. Então, este deve ser notificado num sentido, pelo menos, de uma... aquilo como está nos dias de hoje a ser utilizado ao benefício da coletividade. Então, pelo menos que se crie um plano de requalificação daquele espaço. Sim. Né? E porque eu até sou apologista de que o mercado esteja ali naquela zona onde está. Primeiro, porque é um espaço em que ao meio temos uma estrada que, do ponto de vista de fluxo de viaturas, tem muito fluxo e que, tendo ali um mercado, pode propiciar em acidentes, pode fazer com que haja muitos acidentes naquela via. E, por regra, os mercados devem estar sempre distantes das cidades. Então, é mais um elemento aqui a ser chamado à razão, né? Para que, se este mesmo imóvel ou este espaço, né, detém o seu proprietário, temos órgãos locais, que é a administração, que podem muito bem notificar esses particulares a fim de saber qual é que é o plano que ele tem relativamente àquele espaço, do ponto de vista de melhorias. Também nós não vamos querer ter sempre um espaço assim, meio que abandonado, porque aquilo, não obstante dos serviços que lá se presta, tem uma estrutura que está em estado de abandono. Estás a ver? Há ali um local, por exemplo, onde se vende o peixe, o chamado comboio. Aquilo está totalmente Fora do normal. Fora do normal e desorganizado. E olha que é lá onde nós compramos dia após dia as nossas alimentação. Então, temos que também exigir,
por parte das nossas entidades locais, uma certa organização, porque um ambiente, por exemplo, organizado, propicia ou ajuda naquilo que é a saúde dos próprios alimentos, estás a ver? Porque nós temos que ter noção que um local como aquele, onde se faz a troca ou a permuta de bens e serviços, então temos que tem que necessariamente ser um local organizado. Agora, quanto à estrada que dá acesso ao nosso aeroporto municipal, não obstante de estar sob domínio da Força Aérea que nós conhecemos, mas dentro daquilo que é o plano de ação da própria administração, as administrações têm um plano de ação, que estes planos de ação são elaborados um ano antes da sua execução. Então, nestes planos de ação, pode muito bem a nossa administração elencar também naquilo que é o próprio plano, né? A execução ou a reabilitação daquela via que já clama há muito tempo de intervenção, porque não se pode admitir uma via que está dentro do próprio município ou adjacente ao município, ao centro da cidade, mas que de certa forma é esquecida, porque se nós começarmos a dizer que não é a Força Aérea é mesmo uma entidade que faz parte do próprio Estado. Não é? Então, enquanto militares que são, eles também lá só estão a cumprir uma atividade que é do próprio Estado também. Então, se é o Estado se estamos aqui a colocar em causa o Estado, é o Estado que deve chamar-se a responsabilidade para a melhoria daquela via. Bem, é isso. Tipo, ainda voltando na questão do mercado, lá existe uma lixeira por trás do mesmo comboio, se assim podemos dizer, onde se vende o peixe, que obviamente o lixo traz consequências, e aí vende-se peixe, tipo, coisas assim abertas, né? E por trás mesmo tem algumas barracas que também se vende comida. E a administração, sendo ela o regulador, no caso, no mercado, por causa da fiscalização, se assim podemos dizer, elas têm esse domínio. E mesmo assim ainda não se faz, porque, tipo, independentemente dos munícipes terem ou não atitudes concernentes a essa situação, mas é necessário, no meu ponto de vista, que a administração impõe, porque sabemos bem que cada um pensa do jeito dele e outro quer estar onde quiser, mas se haver uma limitação por parte do Estado, eu acredito que funciona. Principalmente de tirar aquela lixeira, porque ainda o espaço onde está aquela toda lixeira é um espaço que dá para aproveitar, sendo ele mercado, ou meter algumas lojas aí, e também o Estado sai a ganhar. E também sai a ganhar. Eu só não sei qual é o pensamento do Estado ou o que eles pensam concernente a isso, no vosso ponto de vista. Pronto, quanto a esta questão em concreto que é aqui levantada sobre o lixo no próprio Mercado municipal e ao seu redor, não só eu até gostaria de ser um pouquinho mais abrangente quanto à questão mesmo do lixo na nossa urbe, que não é só do mercado, não é? Porque a questão mesmo, o lixo está em espaços, porque estamos aqui a falar de espaços ou dos bens imóveis abandonados. Um local onde tem lixo está em estado de abandono. Está em estado de abandono. E se nós irmos mais a fundo, esses espaços onde se deposita lixo têm os seus proprietários. Proprietários esses que não reclamam sobre esses mesmos imóveis, não é? Mas que deixam aquilo em estado de abandono e que, de certa forma, tal como já aqui disse o meu colega de painel, trazem uma má imagem daqueles espaços. Agora, no ponto de vista direto
naquilo que foi a questão no que nos foi colocada, sobre o lixo que reside aí à volta do nosso mercado. Penso que é de todo muito triste, né? Porque é um espaço, tal como nós dissemos já, é um espaço que faz-se troca de bens e serviços. É lá também onde devemos ter a máxima higienização do meio, em função mesmo dos produtos que vai se vender aí. E por outra, aquele espaço, por exemplo, aquela lixeira que está à volta do próprio mercado, sim, deveria ser retirada ali. E já há muito tempo. E se eu bem me lembro, há algum tempo já se tinha um plano de ação ligado a este domínio, que era a retirada daquela lixeira. E até vimos mesmo que depois de um tempo aquilo desapareceu. Mas com o passar do tempo teve aquele desleixo e a lixeira voltou até aqueles contornos que tinha noutrora. E disse muito bem de que um serviço ou um espaço como aquele, se pelo menos fosse lá retirado o lixo que lá se encontra a essa altura, poderia-se criar outros serviços dentro do próprio mercado, lojas, por exemplo, que de certa forma poderia-se prestar outros serviços que seriam-nos úteis enquanto munícipes e penso que um mercado bem organizado, o Estado também sai a ganhar como? Com a cobrança dos impostos, não é? E há uma situação que levantou e eu gostaria também aqui de abordar, que é a questão da cobrança de taxas sobre o espaço em que cada vendedor faz a venda dos seus produtos. É bem sabido que no mercado a direção de fiscalização do ponto de vista aqui do nosso município tem os seus técnicos que vão lá cobrar as chamadas fichas. Mas qual é que é o retorno dessas fichas, né? Do ponto de vista, porque as pessoas pagam. E ao pagarem, têm de, pelo menos, beneficiar daquilo que de algum serviço daquilo que eles foram pagando. Mas nós, pelo menos de forma particular, não temos estado a ver quais os benefícios que se tem estado a dar em prol disso. Porque se me falarem que a questão, que o valor que se paga, posteriormente que se tem pago as empresas que fazem a recolha do lixo, eu nego. Eu nego por quê? Porque, do ponto de vista dos municípios, volto a dizer, existe um plano de ação. E nesses planos de ação tem um programa próprio para o saneamento básico dos municípios. Sim. Então, o Estado, o governo, elenca ou aloca um valor para colmatar essa situação do lixo. Então, onde é que tem estado a colocar esse valor? Não é? Essa é uma pergunta que eu gostaria de levantar aqui. E aonde é que vai esse valor? E porque não se vê os efeitos dos mesmos. Sim. Bem, ainda na questão do mercado municipal. Sim. Bom, acho que o colega, a abordagem feita, na abordagem do colega esteve bem, pese embora vamos buscar mais outro assunto, né? Mais um assunto na mesa. E aqui é o problema do saneamento básico e da cobrança de emolumentos. Aquele é um outro assunto. Parece que está tudo dentro, porque é tudo sobre imóveis. Aliás, o mundo está conectado. Tudo está lá, mas vamos por partes. Com certeza. Se implementarem, ou seja, retirar aquela lixeira de lá, do mercado municipal, penso que tem que procurar um outro espaço que sirva de lixeira. Desculpa, há um espaço apropriado, ou seja, que se utiliza mesmo como uma lixeira comum, mas só que dentro do mercado há uma outra que está bem perto daquilo que é outra que é perto do comboio, atrás do comboio. Exatamente. Assim, a outra está lá. Eu responderia da seguinte maneira: o nosso mercado municipal é desorganizado. Simples assim. É desorganizado. É só você ver onde vendem peixe. Vão lá zungar roupa, é desordem. Quer dizer, você vem nessa primeira entrada,
o mesmo produto que estão a vender, vai encontrar lá atrás, é uma Uma confusão. salada, E os vendedores, eles próprios produzem o seu lixo. com certeza. Aí vamos chamar a questão da consciencialização do cidadão, do munícipe. Em você conservar o seu lixo e depositar num contentor. Aquela lixeira lá atrás. Aí a administração municipal, em função daqui as cotas ou emolumentos que lá se pagam, poderia colocar contentores de lixo. Lá? De forma, exatamente. No sentido de que cada comerciante, inclusive também as pessoas que lá vão comprar, quando acharem que querem deitar algum lixo, vão lá depositar no contentor. E a administração municipal vai fazer a recolha do mesmo lixo. Aí é uma intervenção também por parte do Estado. Um ATT. Um ATT. Deixa-me só falar Não, um só pouquinho queria mais. lhe bom. relembrar alguma coisa. Aí não tem espaço para entrada de carro ou Tem para espaço sim, tem. Lá Aí atrás, dentro não. Dentro não. Por por causa isso que eu das disse, bancadas. aí dentro não é para criar lixeira. Com certeza. Volto a repetir. Aí sim. Tem um espaço apropriado lá atrás que deve servir ou que serve como a lixeira do mercado municipal. E não só do mercado municipal, porque há lá por trás um bairro também. Então, aquela lixeira é para o mercado e o bairro. Então, com contentores bem organizados, os comerciantes vão lá e depositam os seus lixos. De forma consciente, conforme eu disse, vamos chamar aqui a razão, de nós também como munícipes, vamos depositar o lixo nos locais próprios. Isso que eu disse, sim, é o problema também do saneamento básico do município. É uma questão que, se nós entrarmos aí, é muita coisa que vamos levar aqui hoje. Então, colocar lojas no mercado municipal. Bem, existe um plano nacional de reordenamento do comércio. Sim. Ou seja, sai do mercado informal para o formal. Com certeza. E que esse plano tem consigo diversos desafios. Porque se nós colocar loja lá, estamos a dizer que as mamás que vendem lá os tomates e por aí vai, eles vão ter que ser retirados daí. Onde é que esses comerciantes vão ser colocados? Aquela zona aí da lixeira, até onde nós sabemos, porque nós crescemos em Negás, aquela zona é a zona do carvão. Aquela zona é a zona do carvão. Tipo, A principal, a lixeira do mercado, por isso que eu disse, está próximo. Está próximo. Então, você vai retirar todas aquelas senhoras. Onde é que essas senhoras vão vender? Recentemente, implantou-se a primeira pedra para a reconstrução ou reabilitação da feira. Será que aquele espaço aí vai servir para albergar os comerciantes do mercado municipal? Não. E eu ouvi relatos de que já está há muito tempo Há muito tempo estamos a falar de abandono. Por isso que eu, a princípio, disse, o próprio Estado, a própria administração municipal também contribui para o abandono de alguns imóveis. Com certeza. Contribui. Então você faz o orçamento, faz o plano. Tu colocas a placa, exatamente, excede o tempo e ninguém fala nada. Não há monitoria, não há... Pronto, é complicado. Então, por isso que eu falo, para nós retirarmos aquelas senhoras e colocar lojas no mercado municipal, é necessário que se crie um bom plano bem estruturado mesmo, onde a população não saia a perder. Porque esse mercado, desde o nosso nascimento até hoje, várias famílias se sustentam à base daquele mercado. Com certeza. Eu até diria a maior parte do município. Exatamente. E, esse é um problema que... Mas ainda que eu acredito que se o Estado meter a mão em todos os imóveis, ou uma boa parte dos imóveis que estão dentro do município... E queria só falar mais um ponto, ou citar mais alguns locais. O cine teatro, Com o certeza. cine teatro. Com certeza. Por vezes é agência de viagem, por vezes é igreja, por vezes serve como habitação. É complicado. Com certeza. Está aí o parque municipal. Sim. Acho que é o parque de lazer. O parque de lazer Está extremamente em estado de abandono.
por vezes você vê, a estrutura básica já não é. Não é. Já construíram uma parede daqui, já... É Olha, loucura, mas eu pergunto, aquilo é de quem? É da administração? Ouvimos não, constatamos há alguns anos que quando o Estado abandonou aquele parque, veio lá uma senhora que pronto, né, disse que provou cuidar do parque, só que em vez de servir para a coletividade, ela fez como se fosse seu próprio patrimônio. Exatamente. Não, mas E depois de alguns conflitos, ela saiu de lá e hoje em dia continua no estado de abandono. mas não acham, é isso que nós estamos aqui a dizer, ou chamar a atenção também ao Estado, que quanto a essas questões de abandono no que toca imóveis particulares, o Estado poderia ter posto a mão de modo a reabilitar aquilo e dar ao dispor do povo ou da sociedade a quem tivesse pelo menos um plano com aquilo e metesse em ação. Então também aconteceu praticamente, diria que o inverso. A senhora viu que o Estado abandonou o parque e fez questão de resgatar. Mas tem Só regras. que, sim, tem regras. Tem mas regras, aquilo é um espaço de lazer. de lazer, sim. Você pode tirar proveito no ponto de vista financeiro, Financeiro, sim. comercial. Coloca lá os seus estabelecimentos, não é isso? Sim. Para você arrecadar alguma receita. Agora, quando você diz que o jardim me pertence, é complicado. Mas então, nessa questão, tipo, obviamente que tem regras e Existem regras. obviamente que não foi de Se acordo tivesse um com o Estado. técnico dessa área, né, poderia não- melhor explicar quais são não- os trâmites Com legais. certeza. Não havia, tipo, digamos que um acordo com o Estado. E a senhora tirou a mão e entra em degradação. Então não acham que, tipo, o Estado, concernente a esse tipo de situação, poderia minimizar ou achar um meio termo de modo a facilitar as pessoas que têm interesse nesse imóvel, de modo a organizar, porque, tipo, quando alguém aparece com disponibilidade para organizar um determinado espaço, não só a pessoa ganha, o município em si ganha, Pois. o Estado também ganha, porque se haver uma renda, obviamente que o Estado também come, porque digamos que o Estado come em Exatamente. todos os Eu sítios. vou só responder assim. Em termos de sugestão, Sim. o Estado pode abrir um concurso público para a gestão do parque. Eu tenho certeza que irão aparecer empresários que amam o município de Negás, que vão transformar o parque, fazer uma coisa bonita para o público. Em termos simples é isso. Pronto. Tal como já. E a questão aqui é muito pertinente, né? Quanto ao reaproveitamento que o Estado deve dar a esses espaços. E disse muito bem o meu colega de painel, né? Por meio de um concurso público, o Estado pode chamar aqui entes públicos com capacidade financeira, não é? Para gerirem esses espaços, porque vamos assim dizer, o Estado via de regra é um péssimo gestor. É um péssimo gestor e, portanto, tem situações em que o Estado constrói, mas não há aquela manutenção de forma regular desses espaços. Então, de certa forma, há espaços que eu também sou de opinião que o espaço, ao construir, faz no sentido de colocar aquilo à disposição da coletividade, mas do ponto de vista de acompanhamento e melhoria do espaço, nem sempre está ali para fazer esta ou aquela Pois. benfeitoria. Né? Começa, Portanto, mas depois não assim acompanha mesmo. Então, para progresso. evitar-se isso, pode-se privatizar também. Há muitos bens de domínio público que agora estão privatizados e têm uma boa gestão. Então, tal como o parque está a acontecer atualmente, se o Estado não tem a capacidade de Propocine. Pelo menos continuasse com a senhora. de fato, pode, de certa forma, chamar particulares para que se faça a privatização desses espaços, para se dar um devido aproveitamento aos mesmos locais, para evitarmos esses estados de abandono, degradação dos próprios imóveis, porque é uma situação muito recorrente aqui na nossa urbe. E até falou-se de quase muitos espaços, esquecemos de tocar aqui o ringue.
uma quadra polidesportiva, né? Onde noutra hora nós exercíamos a prática da atividade de futebol e outras coisas. Aprendemos a jogar bola lá. E pelo menos está melhor, se assim Não, podemos dizer, não? eu acho que aquela estrutura está Aquilo já não é Também? desportivo. Sim. E Já não é também espaço há desportivo. uma coisa que eu não sei se é polêmica, mas não é, eu não gosto de ser muito polêmico, não gosto de levantar polêmica em torno das minhas abordagens. Se aquela quadra aí pertence, está sob a disposição da coletividade ou está à disposição de partidos. Porque o que mais se tem visto aí naquela quadra é atividades partidárias. E pelo que nós sabemos, enquanto munícipes, sempre aquilo esteve aberto ao público. Atualmente, pensa-se que uma outra atividade é mais política do que outra coisa. Assim, do fórum público. Se me permite, vou acrescentar mais espaços. Falou do ringue, vamos falar do clube desportivo que está ao lado. Ele é um edifício tão grande que anda mesmo. Aquilo está extremamente abandonado. Tá? Não é pouco, extremamente abandonado. Outro espaço é o antigo edifício, não, é o antigo espaço onde funcionava o Minarse. Também está. Onde é? Atualmente tem lá uma alfaiataria em frente aos serviços comunitários. Ok. Está bem ao lado da residência protocolar da administração municipal. Está extremamente abandonado. Por detrás do antigo espaço onde funcionava o Minarse, há lá também uma residência, ou seja, um quintal privado. Aquilo é mata. Aquilo é mata. É um problema muito sério. Imagina, eu volto aqui a falar da grande consequência que é o aumento da criminalidade. Okay. Então, as horas mortas, aquele espaço, por ser visto como uma mata, sirva como esconderijo de milhantes. Como é que nós vamos evitar os assaltos? E pior, há lá naquelas mediações uma esquadra policial. Portanto, o problema do abandono de imóveis no município de Negais é um problema que eu assim vou dizer de boca cheia. O problema está identificado. Com certeza. O que se precisa são soluções. Chamamos aqui a razão a administração local. Vamos chamar também a razão aos proprietários desses imóveis e vamos chamar a razão aqui também dos habitantes no geral, dos munícipes no geral. Nós podemos intervir, por exemplo, levar esse debate, mas lá nas nossas localidades. Chamar a razão do teu vizinho que é preciso capinar o teu terreno. É preciso criar uma boa imagem do nosso município, porque nós reclamamos também da questão do desemprego. Dizemos que Negais não tem tido investidores. Para investir também, isso também é um fator, a boa imagem. Podemos também intervir no ponto de vista da fiscalização. Nós podemos fiscalizar e denunciar também. Por exemplo, se eu ver uma casa está em péssimo estado de degradação, eu vou denunciar ou a comissão de moradores ou a administração municipal. A administração municipal tem que se mostrar disponível, não é? Exatamente, disponível para receber essas denúncias, reclamações e agir. E quando não se agem, exatamente. E outra coisa, quando, por exemplo, um empresário abandona um espaço comercial, seria obrigação do empresário ir à administração municipal, dar a conhecer que já não mais será útil esse mesmo imóvel. Ou pelo menos por algum tempo. Exato, por algum tempo. Por algum tempo. Então, aqui são muitos elementos ou entes que são levados aqui à razão para encontrarmos uma solução viável e assim vamos contribuir para um Negais mais próspero, um Negais com uma imagem bonita para as pessoas que provavelmente virão a conhecer esse belo município. E é um município, obviamente, que recebe sempre de mãos abertas os seus visitantes. E parece-me que os imóveis que nós estamos aqui a falar foram construídos por colonos. Exemplos bem práticos
é o mercado. Aquela estrutura que está lá foi feita pelos colonos e até hoje nunca sofreu uma mera reabilitação, sobretudo o comboio, porque tempos mais atrás, acho que 10, 15 anos ou 20 anos atrás, aí as bancadas eram estáticas, não eram móveis, e cada um tinha o seu lugar aí e tudo mais. Parecia fixe, mas também já estão todos destruídos e as nossas manas que trabalham aí, usam as suas bancadas normais. Eu também sugeria, né, se é uma sugestão, que o nosso cine, né? O nosso Cineteatro. teatro poderia ser dado, pelo menos acredito eu, que tem organizadores de evento. Que noutra hora, quando tem evento, alugam um espaço. Então, pelo menos o Estado daria, né, nesses empresários, nesses organizadores de eventos, para ver se realizem aí as suas atividades, porque negagem, pelo que eu constatei, de cultura está pobre. De cultura está pobre. O negais só está como um negais, não tem nada recreativo, Exato. não tem praticamente nada. E Aliás, acredito que também, de modo a chamar mais turistas, o Estado exatamente. poderia ter posto a mão, até Pois. porque a juventude tem força, a juventude está pronta para trabalhar e só precisamos de alguém que fica na frente, porque muitas das vezes é falta de condições que a gente não tem. Plano a gente tem, mas agora, condições. Precisamos do Estado, nós sabemos bem que o Estado, apesar que se diz que noutra hora não tem dinheiro, mas sabemos bem que tem. Sabemos bem que tem, então poderia olhar mais para os jovens, não é? E de modo a, pelo menos, essas questões darem jovens para, pelo menos, resolverem ou tratarem assunto. E falou-se sobre fiscalização nos nossos bairros. Há tempos, nos nossos bairros, sobretudo na aldeia, porque eu vivi na aldeia, houve aldeia da palestras, sim, houve palestras que os sobas convocavam os moradores do bairro para uma determinada palestra. Eu acredito, se recuássemos no tempo e voltássemos para esse caminho, ou nos direcionamos para esse caminho, acredito que ainda muitas situações públicas poderiam ser minimizadas em função das palestras. E esse é algo que só não sei se o Estado já tem preguiça ou já não tem condições de assim fazer, mas que poderia também ajudar muito o Estado. Sim, as palestras sim, são das melhores vias. E não se trata do Estado ter preguiça ou não ter dinheiro. É o que eu digo, é vontade de fazer as coisas. É vontade de fazer as coisas. Por exemplo, a nossa cultura. Sim, a nossa cultura, conforme o Negola frisou, vai morrendo. Com certeza. Ou vai desaparecendo. Há tempos existiam grupos de teatros no município de Negais. Vou citar um que eu gostava muito, Luzingo Malembe. Bom grupo de teatro. Se esse espaço disponibilizasse a classe artística, para quem faz a arte. Até porque mesmo quem quiser... Exatamente. Vai fazer jus ao seu nome. Quem quiser realizar uma peça de teatro, quem quiser realizar uma atividade como um concerto musical, aqui em Negais tem muitos fazedores de arte, como cantores, instrumentistas. Uma exposição. Deve fazer jus ao seu nome. Se o problema é a má gestão, né? É a má gestão, então que se privatize. Com certeza. Uma empresa vai cuidar desse espaço, vai ser muito bom. Então, nós em Negais estamos a presenciar o fenômeno das migrações, conforme eu disse. O fenômeno das migrações vai fazer com que as pessoas saiam, vão à procura de melhores condições de vida. Vai criar um vazio que surge no quê? No abandono dos mesmos imóveis. Então, se nós queremos que pessoas voltem a residir no nosso município, temos que organizar a casa. Por exemplo, quero sair de Luanda.
quero sair de Benguela. Vou em Negás. O que tem em Negás que eu serei cativado a lá estar? Eu quero sair ao final de semana, quero assistir um teatro, quero assistir a um concerto, a um show. Onde é que eu vou? Tenho que sair exatamente daqui? Não. Quero ficar com amigos num parque público. Há lá o parque de lazer que falamos que está aí a podridão, está aí as moscas. Então, os agentes aqui, os entes, são chamados a intervir aqui, cada um na sua responsabilidade. Pronto, né? Eu sou de opinião quanto à questão mesmo do cine-teatro, o cine-teatro está a ser mal aproveitado. Já está a ser mal aproveitado, deveria se dar um reaproveitamento daquele espaço. Se há um ente, se o espaço está sob gestão privada, notifiquem esse privado para saber qual é que é o plano, o projeto que ele tem sobre o mesmo espaço. E se ele não tem capacidade do ponto de vista financeiro, a administração, né, por meio de uma negociação com o mesmo, coloquem à disposição de terceiros, de alguém que, do ponto de vista de gestão, pode fazê-lo de forma mais eficaz. Porque é aquilo que eu disse. Há bens aqui que nós temos, ou há bens imóveis aqui que estão em estado de abandono, que não estão sob gestão pública, mas sob gestão privada. Então, melhor. Certo. Esses bens que são sob gestão, sob domínio privado, o Estado não pode necessariamente dizer só, isto é meu bem e vou retirar, não. Tem procedimentos. E um dos procedimentos que eu disse é mesmo a expropriação. E mais, o Estado deve começar a fazer-se sentir nas localidades onde ele tem o seu poder. Por exemplo, tem um poder exclusivo do Estado que é o chamado using base, que é o poder de autoridade que o Estado tem, né? Em relação aos particulares. Nessas questões, por exemplo, em que o particular não estiver a dar o aproveitamento útil e efetivo do seu bem, o Estado, por meio da utilidade, do princípio da utilidade de expropriação por utilidade pública, expropria o bem e coloca à disposição da coletividade para servir o interesse que é da coletividade. E o cine-teatro, a essa altura, se tivesse sob uma outra gestão ou sob domínio público, eu acho que teríamos um outro aproveitamento da cidade. Mas agora, de forma particular, gostaria também de dizer que, do ponto de vista do nosso município, precisa-se fazer um levantamento daquilo que são os edifícios ou os imóveis que estão em estado de abandono, que se encontram em domínio público e aqueles que se encontram em domínio privado. Para nós termos já uma noção quais os órgãos ou quais as entidades que devemos chamar Atenção. a serem responsabilizados sobre a questão do abandono desses espaços. Porque, nós não podemos em nenhum momento apontar dedo a A ou a B sem necessariamente conhecermos quem são os proprietários desses imóveis e quem, na verdade, praticam esses abandonos aos seus imóveis. Porque se você, a essa altura, pegar, vamos supor, aí ao cemitério, que pode estar, por exemplo, em estado de abandono, e quereres ir lá dar o teu evento, vai aparecer alguém a se intitular que é o proprietário desse espaço. E, na verdade, esses titulares existem. E se eles existem, devem ser chamados à responsabilização e a darem um aproveitamento nas suas propriedades, naquilo que nós já aqui dissemos, porque um local aproveitado, quem ganha é o município, quem ganha é o próprio proprietário do imóvel, e agora que se está a falar, por exemplo, do imposto predial, não se pode falar de um imposto, de pagamento de imposto, se nós temos casas aqui em estado de abandono. Como é que o Estado, então, do ponto de vista de tributação, vai tributar esses imóveis se nem sequer sabe quem detém aquele imóvel? Então tem que se chamar aqui a responsabilidade desses proprietários desses imóveis para, na verdade, darem aquilo que é o aproveitamento que se exige. Bem, então foi assim a nossa conversa com os meus convidados.
ouvimos todos, né? E fomos chamados a atenção, não só o Estado, mas também os munícipes. Vamos fazer o nosso município, que é Negagem, crescer, vamos fazer com que ele tenha mais nome e vamos fazer com que cada pessoa que ouvir a falar sobre Negagem, quando chega aqui não veja uma outra realidade, mas que se espante ainda e quando voltar no seu lugar de conforto, que espalhe a mensagem que Negais é o município que dá para se viver, que tem tantas coisas boas, então assim vamos fazer crescer. Essa é a nossa página, essa é a nossa TV e nós estamos com a empresa FEPEC. Aqui é no FEPEC, a melhor empresa, venha conhecer e acredito que não vai se arrepender. Então, fiquem aí, aguardem, porque ainda temos programas que a gente vai fazer que serão, os temas serão do teu interesse. Vem nos ajudar a crescer. Caso metas um like, um comentário na nossa página, não só vai me ajudar a crescer, mas é o nosso município a crescer. Então, falou e disse o vosso boy Negola Gonçalves, esse é a Negola TV e continuem a curtir os nossos conteúdos. One.